1:3, versículos de 1 até o 13. O tema da nossa mensagem é: soldado de Cristo não vai para a cadeia. Isso é uma alusão ao nosso glorioso exército. E os bons soldados, na época que eu tive oportunidade de servir ao exército, servi por mais de 30 anos, os bons soldados jamais vão para a cadeia. Pelo contrário, eles são exemplos, né? E o desejo do coração de Deus para você é que você seja um exemplo como soldado de Cristo. Nós vamos passar a leitura, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 até o 13. Então diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Até aqui. Amados, soldado de Cristo não vai para a cadeia. Isso tem um significado muito profundo. Não é uma chacota, não é uma brincadeira. É porque o soldado, ele é alistado, ele é formado, não para ficar dando alterações. O soldado, quando ele se alista, ele tem uma série de normas, uma série de regulamentos que ele tem que cumprir. Ele é um militar. E, acima de tudo, ele deve ser um exemplo para a sociedade. Particularmente quando ele sai do quartel, fardado. Era muito comum, hoje as coisas têm evoluído um pouco, mas, pelo menos, não só no Rio de Janeiro, né, em todas as cidades brasileiras onde havia quartéis, onde há quartéis, melhor dizendo, era comum nós vermos aqueles jovens fardados indo para casa ao final do expediente, ou pela manhã bem cedinho, de madrugadinha, entrando nos transportes públicos, trens, ônibus. Antigamente não tinha metrô. E esses soldados, eles tinham que andar muito bem fardado, não podia estar com a farda aberta, desabotoada, de qualquer maneira, cabelo cortadinho, barba bem feita. Tudo isso por quê? Porque aquele soldado,
ele não representava a si mesmo, mas ele representava uma instituição, que por sinal hoje em dia ainda é a instituição de maior credibilidade no Brasil. Então, mas alguém pode perguntar, mas havia soldados alterados, indisciplinados? Havia, como em toda coletividade, sempre você tem pessoas responsáveis e pessoas irresponsáveis. Acontece até na escola onde nós estudamos, você tem um bom aluno e tem um mau aluno. Então, também entre os soldados, havia soldados que não tinham muita responsabilidade, mas era uma minoria, sempre foi. Por quê? Porque o jovem, quando ele é selecionado para cumprir o seu serviço militar obrigatório, e isso é uma obrigatoriedade, isso está na Constituição, não é um favor que o jovem está fazendo para as Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica, é um dever como cidadão. Então, esse jovem, enquanto soldado, ele está representando a instituição, seja o Exército, seja a Marinha, seja a Aeronáutica. Então, por isso mesmo, ele tem que servir de exemplo dentro do quartel e fora do quartel também. Fazendo um paralelo, aí nós migramos aqui para o nosso contexto, o contexto da fé cristã. Deus chama a cada um de nós como soldados de Cristo. E esse texto, ele fala bem isso. Ele fala em militar. Militar, do verbo servir, combater, né? Verbo militar, de militância. Hoje, quando você fala em milícia, tem um teor bem pejorativo, né? Por causa de criminosos e grupos, enfim. Mas o texto bíblico não está se referindo a nada disso. Ele está se referindo à militância que o cristão, que o crente em Jesus Cristo, ele deve ter. E assim como, mais uma vez fazendo uma analogia, um paralelo, uma comparação com o exército, assim como o militar, ele tem uma série de normas e regulamentos e leis que ele deve cumprir. Nós, como soldados de Cristo, nós temos a Bíblia Sagrada para seguirmos. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela não é simplesmente uma regra de fé e conduta. É também, é sim, mas não é uma conduta para que os outros vejam, aquele ali é um cristão, tal, só para isso não. É muito mais profundo. A nossa ligação com Deus é extremamente profunda. E é aí que muita gente pensa estar entrando para o Evangelho, mas na realidade não está. É aquilo, tem jeito de ovelha, anda parecido como uma ovelha de Cristo, mas na prática não é ovelha, porque não tem cheiro de ovelha. A ovelha, ela tem um cheiro característico, ela tem um jeito específico de ser. Então a fé cristã, ela é exatamente isso. O Senhor, Ele vai nos transformar, Ele vai nos regenerar. Ele vai fazer com que nós nasçamos de novo. Nós já nascemos da nossa mãe. Lá, o bebezinho. Só que a Bíblia, ela fala sobre o novo nascimento. É o que Jesus, por exemplo, ele cita para Nicodemos. Ele diz para Nicodemos, que era um religioso judeu,
ele diz: necessário vos é nascer de novo. E no primeiro momento Nicodemos não entende. E ele pergunta para Jesus: como é que eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Mas ele estava com o entendimento errado. Não é isso. É que quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, ou seja, não tem mais entidade, não tem mais santo, não tem mais espírito, não tem mais nada. É nós e Jesus. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele vem habitar em nós. E Ele coloca em nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que vai produzir em nós o novo nascimento, essa regeneração. E enquanto o Espírito Santo, ele vai promovendo isso no nosso íntimo, é uma obra, gente, de dentro para fora. É por isso que eu digo, não adianta botar roupa de crente, fingir que é crente, botar uma Bíblia embaixo do braço. Isso é mera aparência exterior. Qualquer farsante pode fazer isso. Só que Deus, Ele não trabalha conosco dessa forma. Ele não convive conosco dessa forma. Ele quer que nós sejamos transformados. E olha como Deus é zeloso, eu tenho dito isso aqui várias vezes, para que a gente não se perca. Ele faz questão de colocar o seu próprio Espírito dentro de nós. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por que Deus faz isso? Para nos dar a segurança da salvação. Para que Cristo, Ele venha viver em nós. Por isso Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo, Ele quer viver em nós pelo poder do seu Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. E nós, como igreja, como é que nós trabalhamos nessa questão toda? Qual é a nossa participação? Exatamente na propagação da fé cristã. Então, a fé cristã, ela vai prosperar em nós por intermédio de uma educação que é dada pela igreja. Essa educação chama-se educação cristã e consiste no processo de ensinar a Bíblia e praticá-la. E assim nós vamos crescendo, nós vamos sendo ensinados e vamos praticando isso. Somente na igreja não, começa na nossa casa, com nossos pais. O bom é que nós tenhamos pais cristãos. Ou se você é pai, se você é mãe, que você seja um pai, uma mãe genuinamente cristãos. Ou cristão, melhor dizendo. E você tenha essa consciência de que a educação cristã, ela começa em casa. Então você tem que ter paciência com seu filho, com a sua filha. Muitas vezes ele vai querer abrir a Bíblia com você, mas como ele está aprendendo a ler, ele tem pouca leitura, ele vai se atrasar. Aí, em vez de você, como mãe ou pai, falar: não precisa abrir a Bíblia não, menino, fica aí, fica parado aí, não sei o quê, é rápido, nosso culto aqui no lar é rápido. Por que o culto no lar é rápido? Quando você senta para comer na sua casa, é rápido também? E quando você senta lá no banheiro, quando você vai, também é rápido? Você é o The Flash? O que há? Não, né? Então, o momento que você tiver para ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, esse momento não deve e não pode ser rápido. É como comer um prato muito gostoso. Todos têm que saborear. Você, pai ou mãe que está ensinando, seu filho, sua filha que está aprendendo.
porque isso é fundamental para a vida do ser humano. Então, nesse processo de ensinar e praticar o Evangelho, a igreja, ela precisa estar santa. O que é santa? Separada do mundo, do pecado. E a igreja precisa estar cheia da graça de Jesus Cristo. E nós vamos já explicar o que é graça. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, gente, e honrada. Preste atenção nisso que eu estou falando. Não é abrir a Bíblia e ensinar de qualquer maneira, ler de qualquer maneira, não. Você que ensina, seja na sua casa, na igreja, onde for, antes de você ensinar, aprenda. Aprenda com Deus, com o Espírito Santo. Ele é o nosso grande professor. É o nosso grande ensinador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. E que coisas? Todas as coisas referentes ao Evangelho, referentes à palavra de Deus. Então, no ensino na igreja não pode haver ventos de doutrina ou mesmo desvios doutrinários. Parece que eu estou falando uma coisa aqui até desnecessária, está perdendo tempo, não é? Não. Isto aqui é fundamental. Há no meio evangélico muitas seitas, há muitas heresias que são ditas, que são ensinadas. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o ensino, como eu disse, que se desvia da verdadeira doutrina bíblica, esse ensino, ele não leva a pessoa a Cristo. Pelo contrário, a afasta de Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com o ensino. É por isso que aqui na igreja nós não fazemos culto de libertação para crente. Primeiro, se crente tem Espírito Santo, qual é o outro espírito que está na vida do crente, gente? O crente está ficando endemoniado. Como é que é isso? Me explica isso. O Espírito Santo não é fraquinho. O Espírito Santo é o Espírito do nosso Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Como é que crente precisa de libertação? Isso não existe. Todo culto liberta quem está ali sendo alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa poderosa que lava o homem. Não faz lavagem cerebral, não. Ela lava o coração. Ela trabalha de dentro para fora. A santificação, ela, da parte de Deus, é trazida para nós pelo poder do Espírito Santo. Porém, nós, como cristãos, nós temos o dever, a obrigação de estarmos lendo e aprendendo a Bíblia todos os dias. E o próprio Jesus, ele ensina isso em João 17, no Evangelho de João, quando ele ora a Deus dizendo: santifica-os na verdade, orando por nós, igreja do Senhor. E ele continua dizendo: a tua palavra, se referindo ao Pai, é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É muita coisa entrando na cabeça de cada um de nós todos os dias. É no nosso trabalho, é na televisão, é na internet, todo meio de comunicação. E 90% dessa comunicação que chega para nós é tudo para jogar no esgoto, jogar no vaso e dar descarga, porque não se aproveita nada daquilo. E essa velocidade da comunicação, da informação ruim, ela é cada vez maior. Então, é fundamental que você diariamente esteja lendo a Bíblia, meditando na Bíblia. Não começa a enveredar por coisa que você é filósofo, que você não é. E a filosofia humana vai te levar para o buraco.
A sabedoria humana, diz a Bíblia, ela é animal, é diabólica. Então nós temos que buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está somente na Bíblia Sagrada. Então a palavra de Deus deve ser ensinada, deve ser honrada, ela não pode estar misturada com nada, sabe? Que pareça ser santo, que pareça ser cristão, quando não é. E olha, gente, infelizmente há muitos corruptos e irresponsáveis liderando igrejas evangélicas. Eu não falo da igreja de Cristo que vai morar no céu, que vai subir no dia do arrebatamento. Eu digo aqui na terra, dia de hoje, tirando uma fotografia, há muitos irresponsáveis, muitos corruptos, tá? Há gente que pensa, inclusive, que a igreja é para ter lucro, para ter ganho, como se fosse uma empresa, um negócio. Não é. Não é. A gente que faz campanha desnecessária para prender as pessoas, porque toda vez que a pessoa vem na igreja, ela tem que dar oferta, e tem que dar oferta, e tem que dar oferta. Que loucura é essa? Que isso? Vai trabalhar, não usa a igreja do Senhor para fins espúrios, não. Mas, apesar de haver pessoas irresponsáveis, como aquele soldado que eu disse no começo, que vai para a cadeia, e ele vai tantas vezes para a cadeia que ele acaba sendo expulso do exército. Sabia disso? Só que nós, cristãos, nós não podemos nos quedar, nos deixar levar pela corrupção, pelo erro. Não. Nós podemos até errar aqui e ali, porque somos humanos. Agora temos que buscar a perfeição. Essa desculpinha de crente abatido, está batido? Está abatido. Você está sempre abatido? Que frouxidão é essa? Qualquer coisa você está abatido, o que houve? Você teve medo de nascer quando estava na barriga da tua mãe? Eu quero te dizer uma coisa. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, não é essa doutrina corrupta do declare e receba, que você vai ser riquinho, mimadinho. Não. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo, significa que nós, se estivermos, olha aqui, é uma condicional, se estivermos verdadeiramente em Cristo, o Senhor estará passando conosco por todas as nossas dificuldades. Eu sei que a vida não é fácil, gente. Eu já tive em situação de risco de vida, já tive em UTI, eu já tive à beira da morte. Uma boa parte da minha carreira militar foi sempre desafiando a morte em atividades extremamente perigosas, ora saltando de paraquedas, ora mergulhando, ora manuseando explosivos, enfim, escalando montanhas. Eu sei o que é o risco, eu sei o que é o perigo, mas eu digo para vocês, para você que está me ouvindo nessa noite, Deus, Ele passa sempre contigo. Há momentos de abatimento, sim. Há momentos de tristeza, sim. Há momentos de angústia, sim. Há momentos de aflição, como nós lemos aqui no texto bíblico. Mas você, com tudo isso, você é mais do que vencedor. Porque você não está destinado a ficar aqui no planeta Terra. A sua pátria é a Nova Jerusalém, é a Canaã celestial. E aqui nós estamos num momento de combate, um momento de militar, um momento de lutar. Não podemos nos entregar, irmãos. Até porque o nosso inimigo faz muito barulho. Mas um com Deus é sempre maioria. Um com Deus é sempre maioria. Você está sempre em vantagem contra o adversário da nossa alma.
ele brada muito, ele faz muito barulho, mas todo poder foi dado ao nosso Jesus. Então creia nisso e caminhe nessa certeza de fé. Embora haja, como eu disse, pessoas corruptas e irresponsáveis nas igrejas, mas há um número muito maior de pessoas sérias e responsáveis. Inclusive de pastores que são bênçãos. Eu poderia citar aqui uma relação de nomes de vários pastores que me ensinaram muito. Eu tive a honra de ser apacentado por esses homens ao longo da minha caminhada cristã. Então, o exército, ele não é, a imagem do exército não é daquele soldado que vai indo para a cadeia sempre até ser expulso. Não. A imagem do exército é do bom soldado. É do soldado que combate o bom combate da fé em Jesus Cristo. O bom combate com a santidade de Deus em sua vida. E é isso que Deus está falando para nós nessa noite. Não olha para os crentes, soldados fracos que estão indo para a cadeia todos os dias aí, não. Porque eles nem crentes são. Como eu disse, tem roupa de crente, jeito de crente, mas o coração não está no Senhor. Nós não somos, mas preste atenção, nós não somos juízes de ninguém. Nós não temos o dever, não temos o direito, não temos o condão de julgar ninguém, seja bom ou seja mal. Agora, os maus, não imite essas pessoas. Pegue os bons exemplos de fé cristã que você tem, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja no seu bairro, enfim, com quem você se relaciona. E há muitos, a grande maioria é de cristãos, de crentes exemplares. O texto que nós lemos, ele começa dizendo: fortifica-te na graça de Cristo. E graça, irmãos, algumas pessoas, somente cantores evangélicos, eles querem definir como favor não merecido. A graça é muito mais do que isso. A graça é a manifestação poderosíssima do amor de Deus, do amor de Cristo por você. Isso é graça. Olha só, Deus nos salva para não nos perder, Ele coloca em nós o seu próprio Espírito. É por isso que a Bíblia, que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação, é a garantia que nós um dia estaremos no céu com Jesus. Isso é muita segurança, né, irmãos? É uma graça realmente muito maravilhosa, a graça de Jesus. Paulo diz: o que ouviste, confia a homens fiéis e idôneos. O que é um homem fiel, idôneo? Idôneo é uma pessoa de ótima reputação aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, tá, irmãos? Porque tem gente que tem até uma boa reputação aos olhos do mundo, só que a régua do mundo é diferente da régua de Deus. O padrão moral humano, ele vai até aqui, ó, nesse nível. O padrão moral da ética cristã é infinitamente mais alto. Porque Deus não requer de nós uma simples conduta moral. Deus requer de nós santidade, santificação. Entendem isso? E santidade está muito acima do padrão da moral meramente humana, secular. Então, confia a homens fiéis e idôneos. Para quê? Para ensinarem os outros. Aquele que é fiel a Deus, ele quer que a palavra de Deus se cumpra de qualquer jeito.
Ele está empenhado nisso, o crente fiel, o cristão verdadeiro. Ele quer que a palavra de Deus se cumpra na vida dele e que atinja outras pessoas, porque ele pode usufruir da salvação. E ele quer que aquelas outras pessoas, vizinhos, amigos, todos, familiares, desfrutem da mesma alegria. A alegria de ser salvo. Queridos, é muito triste. Você imagina um homem rico, ele morre, a família dele pega um caixão, a gente vê muito isso ali em filmes americanos, um caixão que, se bobear, até ar-condicionado tem, tudo macio, tudo lindo, bonito. Aí bota aquele homem naquele caixão, dá um trato, bota uma roupa toda impecável, aí faz aquele enterro grandão, bonitão. Aí aquele caixão vai para debaixo da terra e aquele indivíduo vai para onde? Para o inferno. Por quê? Porque ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida enquanto estava vivo. Agora não adianta fazer oração. Vai para o purgatório, me mostra na Bíblia onde é que é esse purgatório, que na minha Bíblia não tem. Ele vai reencarnar de novo e me mostra na Bíblia onde está dizendo que esse homem vai reencarnar. Quando Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Aquele ricão do enterro bonitão, do carro da funerária, tudo caro, ele nadou e morreu na praia. Entende, queridos? A salvação é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa. E Paulo diz a Timóteo: sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Irmãos, eu como militar, no início da minha carreira, o início é sempre mais difícil, né? Para quem faz faculdade, para quem está estudando, o início da minha carreira. E mesmo depois, tá? Mais velho, já bem mais antigo, eu cansei de limpar banheiro. E banheiro de ambiente coletivo é uma tristeza, né? Porque você vai limpar coisa que não foi você que fez. Eu cansei de tirar serviço. E muitas vezes o serviço que eu tirava, às vezes tinha que fazer ronda, tinha que ficar no posto, e chovia, e molhava. E você passava a noite toda molhado. Enfim, a vida, o que eu quero dizer é que a vida do soldado, ela não é fácil. Está chovendo na sua vida, há um desconforto. Persevera, persevera. Isso, uma hora vai passar. Mas continua combatendo o bom combate. Eu lembro que quando a gente tirava serviço de sentinela, no meio da madrugada, de 2 às 4, era o pior quarto de hora que tinha, porque se você pegava de meia-noite às 2, normalmente os quartos de horas, né, são de 2 em 2 horas, você talvez conseguisse dar um cochilo, uma dormidinha de 4 até as 6, mas quem pegava de 2 às 4 matava o sono no meio do caminho. Então, era muito difícil você pegar esse quarto de hora, porque no outro dia você ficava arrebentado. Entendeu? Você praticamente passava a noite em claro. E assim é a vida do soldado. Quantas vezes você levantou de madrugada para orar por pessoa da sua família, pela sua mãe, para orar pelo seu irmão, pelo seu pai, para orar por você mesmo, ou por outros motivos, por outras pessoas. Ou o seu quarto de hora. Nós temos quarto de hora também. Deus só fala com a gente de madrugada, pastor? Não, quem falou isso? Mas Deus fala também de madrugada. E é o bom de orar de madrugada é que ninguém te interrompe. Então vejam que a vida cristã, ela não é uma coisa fácil. Como eu disse, as intempéries, a chuva, você é testado, você é provado. Nós, como cristãos, constantemente somos provados. E por que Deus
permite aprovação. Para Ele, Deus nos aprovar. E Deus só aprova com nota 10, com nota 9,5, 9,8, e você não passa. Sabe por quê? Porque existe pessoa meio honesta, mais ou menos honesta? Não. Ou a pessoa é honesta ou é desonesta. Da mesma forma, existe pessoa mais ou menos santa? Não. Ou ela entende o que é a santidade de Deus para a vida dela, busca isso para ela, com unhas e dentes, ou então ela vai ser relapsa, ela vai se deixar levar pelo mundo. É aquele soldado que gosta de ir para a cadeia. Mas o bom soldado, ele vai combater, e ele não fica só dentro do quartel. Vai ter um momento que ele vai ser colocado na linha de frente, e o inimigo vai estar atirando, e vai ter bombardeio, e vão ser perigos de todos os lados. Me permita relatar rapidamente aqui como é um campo de batalha. Você olha assim, às vezes você vê, agora mesmo, né, tem a guerra lá no leste europeu, você olha a paisagem, é uma paisagem até bonita, umas colinas, assim, uns morros suaves, bonitos. Só que quando você vai combater ali, você não sabe, mas o inimigo, ele colocou o quê? Ele colocou minas. O que são minas? São explosivos, que quando você pisa, aquilo explode, e ou você morre, ou você perde a sua perna. Ali naquele campo de batalha, o inimigo vai colocar arame farpado, ele vai colocar uma série de obstáculos, ele vai cavar, vai ter fosso ali. Se você pular naquele fosso, você não sai, porque aquele fosso tem 3, 4 metros, e algumas vezes vai estar chovendo. Então, para você chegar na posição do inimigo, para você abater o inimigo lá longe, você tem que passar por um monte de coisas. Além das minas, dos obstáculos, você tem avião bombardeando, você tem canhões lançando granadas ali, enquanto você está progredindo. E aquilo muitas vezes explode do seu lado. E a granada, ela tem uma peculiaridade, e pouca gente sabe disso. Ela é um grande cilindro de ferro, e quando ela explode, voa pedaço de ferro, de aço, para todos os lados, grandes, pequenos, e aquilo voa incandescente. Aquilo, quando entra na barriga da pessoa ou numa perna, aquilo entra rasgando, queimando. É uma dor terrível, é uma coisa muito terrível. E não param por aí. E à medida que a pessoa consegue, que o soldado consegue vencer aquele campo de batalha e está chegando mais próximo ali do inimigo, que está na trincheira, ele está ali abrigado, porque tem um barranco que protege ele do tiro que você está disparando contra ele. Aí ali nas posições inimigas tem a chamada metralhadora. E a metralhadora, ela dispara muitos tiros em poucos segundos. Olha quanta dificuldade. Resumidamente, irmãos, isso é uma frente de combate, é uma frente de batalha. E no nosso caso, nós soldados de Cristo, é diferente disso? Não. A única coisa que a gente precisa fazer é levar isso para o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue. O Evangelho não é para você meter o dedo na cara da pessoa aí na rua, querer bater, querer gritar, nada disso. Humilhar os outros, nada disso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade. São legiões e legiões de demônios. Isso atormentam o ser humano em toda parte, em toda a face da terra. O campo de batalha é o mundo todo, é o Brasil, a Europa, a África, tudo, a Ásia, todos os lugares, os oceanos. Esses seres espirituais, eles estão
comandados por um ser abominável. E Jesus diz que esse ser, ele vem para matar. Ele vem para destruir você, destruir a sua reputação, destruir os seus sonhos, destruir você como pessoa. E ele vem para te roubar os seus bens materiais, roubar a sua saúde, como eu disse e repito, roubar a sua reputação. Uma pessoa sem reputação é uma pessoa sem honra, porque a reputação do cristão tem a reputação de Cristo sobre ela. Estão entendendo isso? Por isso que eu disse ainda há pouco que o padrão moral, da moral cristã, o padrão de Deus, é muito acima da moral do mundo. A moral do mundo, ela entende, ela consente não, os fins justificam os meios. Há uma finalidade social. E há uma finalidade social porque alguém disse que é uma narrativa. Então, vamos tirar esses direitos aqui do cidadão, porque o bem maior é o bem social. No Evangelho não é assim. Não é que nós sejamos egoístas, mas o bem maior é o reino de Deus. E o Senhor, quando Ele nos transforma, quando Ele coloca o Espírito dele, o Espírito Santo, em nós, para que Cristo seja formado em nós. Por quê? Porque o Senhor, Ele está, na realidade, nos preparando para vivermos com Ele na eternidade. Porque lá, na Nova Jerusalém, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá essa confusão, não haverá pecado, não haverá nada desse infortúnio que é o mundo no qual nós vivemos. Quando eu digo, gente, pare com essa ilusão de, o mundo vai ser melhor. Esse aqui da terra não vai ser. Não vai ser melhor. Por quê? Porque além da ação desses seres espirituais, desses demônios, você tem a própria ganância humana. O ser humano, quando ele não é transformado por Jesus, as suas ações, todas elas, ainda que ele diga que não, mas são regidas pelo pecado. E o que é o pecado? A desobediência a Deus. A desobediência à palavra de Deus. Então, esse mundo não melhora. Mas esse aqui foi educado em Oxford. Ele fez a universidade lá em Yale. Ele foi para a NASA. Mas o velho homem, o homem natural, nele não mudou. Ele não foi transformado pelo poder de Deus. Esses falsos pastores que ficam aí falando só de cura divina. Cura divina não é nada. Você pode ir para o céu sem mão, sem perna, sem metade do teu corpo. Agora, o ruim é o contrário. É você ficar muito aficionado com sinais, porque a cura divina é um sinal, irmãos. A obra redentora de Jesus não é somente para curar o corpo da pessoa. Pode até curar, sim. Por que eu digo que pode? Porque tem gente que morre de doença. E todo crente vai morrer um dia aqui na terra. Parem de se iludir. Crente não fica para semente eternamente, não. Para essa vida aqui, um dia, ou nós vamos morrer de acidente, ou de bala perdida, de bala achada, de qualquer troço. Ou porque comeu demais, ou porque comeu de menos. Um dia nós vamos morrer. Ou porque vamos adoecer, vamos infartar, vamos ter um AVC, sei lá. Alguma coisa vai acontecer. A menos que Jesus venha no arrebatamento para buscar a igreja antes de nós partirmos. Isso nós não sabemos. Ninguém pode afirmar sobre isso. Ninguém. Então, queridos, essa coisa de se enfatizar
E muitas igrejas estão cheias, lotadas. É 1.000, é 2.000, é 5.000 pessoas. Mas não se fala de salvação. O que cai na prova, irmãos? É a salvação. Porque a salvação é a possibilidade do homem viver eternamente com Jesus no céu, na glória. E é isso que deve ser pregado. Mas, infelizmente, se prega muito pouco sobre isso. E alguns pregadores só faltam pedir desculpa por estarem falando de salvação. Parece que é uma coisa que queima a boca deles. Mas a salvação, ela arde no coração de Deus, tá? O coração de Deus pulsa por salvar cada vez mais e mais almas, para que almas venham para Jesus. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem em Jesus Cristo. E para encerrar aqui, irmãos, Paulo fala sobre sofrimentos. Ele diz que ele sofre prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus na vida de Paulo não estava presa. Sempre que ele podia, ele estava pregando o Evangelho. E você? O que você tem feito com a palavra de Deus? Tem guardado para si? E vai engordando, engordando, engordando até o quê? Você explodir? Não. Meu irmão, minha irmã, essa palavra, ela precisa ser pregada. Primeiro, com o nosso próprio exemplo de vida. Lembra que eu falei de reputação? Lembra que eu falei do bom soldado que não gosta de ir para a cadeia, que nunca vai para a cadeia? É esse soldado que você tem que ser. E Paulo ele diz: tudo sofro por amor aos escolhidos, para que alcancem a salvação com glória eterna. Lembra? A Libertadores, essa taça aí de futebol, tem negócio de glória eterna. Ali não tem glória eterna nenhuma. Ali só tem glória humana. E a glória humana, ela é nefasta. A glória humana, ela não edifica ninguém. Por exemplo, quem ganhou a Libertadores o ano retrasado? Quem ganhou a Libertadores há 6 anos atrás? Ninguém mais lembra. Assim é a glória humana. Efêmera, é rápida, é um vapor. Agora, a glória das nossas vidas, nós cristãos, todas as glórias que nós recebemos, irmãos, ao longo do nosso dia, alguma homenagem, algum aplauso, algum elogio, tudo isso, à noite, nós devemos colocar no cestinho e entregar nas mãos de Jesus. Porque se recebemos, é porque o Senhor foi conosco. Se passamos num concurso público, é porque o Senhor nos deu inteligência, perseverança e sabedoria para estudar. Enfim, se você venceu lá no esporte que você pratica, seja uma luta, uma partida, o que for, você venceu, porque Deus te deu saúde e te deu estratégia para vencer. E certamente, para você como soldado de Jesus, Deus já te deu a sua estratégia para que você não seja simplesmente vencedor na batalha que você tiver que participar, mas que você seja mais do que vencedor. Então, queridos, baseie a sua fé na fidelidade do próprio Deus e seja também você cada vez mais fiel. Por que isso? Porque nos 3 últimos versículos que nós lemos dessa passagem, Paulo escreve: se morrermos com ele, Jesus, com ele viveremos. Morremos para quem, irmãos? Para o mundo e para o nosso ego e para o pecado. Então, se nós morremos para isso, nós vamos viver com o Senhor. Se nós sofrermos, e sofremos aqui muitas vezes, Paulo escreve: com ele reinaremos. Por quê? Porque o Senhor é o Rei da Glória. E o Rei da Glória é o cabeça da igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Agora, não negue, porque se nós o negarmos, ele também nos negará. Por que isso? Porque se nós formos infiéis, irmãos, Jesus, ele permanece sempre
fiel, porque Jesus, ele não pode negar a si mesmo. E um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel sempre. Então, não seja infiel a Jesus nunca. Não seja aquele soldado que comete transgressão, é indisciplinado e acaba parando na cadeia. Não seja esse tipo de cristão, mas seja um bom soldado. Quando as pessoas olharem para você, você tem que estar com o seu cabelo arrumado, você tem que estar com a sua farda limpa, bem passada, o seu sapato tem que estar lustrado. O que é isso? É a santidade de Deus na sua vida. E todas as vezes que alguém olhar para você, ela vai ver Cristo Jesus. Isso é o que mais importa para nós. Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te dê ânimo. Tira essa farda velha, rasgada, com o botão arrancado, lava essa farda, passa, reprega esses botões. Deus quer vestes de santidade para nós, vestes brancas, brancas como a neve. É assim que nós devemos andar. Eu tive um instrutor que ele dizia que a apresentação individual do militar é o seu cartão de visitas. Porque quando você olha para um militar bem fardado, você já pensa logo, puxa, a força da qual esse militar faz parte, a instituição que ele faz parte, é uma instituição poderosa, é uma instituição bem organizada. E isso traz confiabilidade. Se você é o crente que vive no pecado, a sua farda está um lixo. A sua farda está fedida. Deus não quer isso para você. Então troque essa sua farda hoje. Coloque uma farda digna. Coloque uma farda realmente em que quem olhar para você veja Jesus em você. E quando perguntarem para você qual igreja você congrega, e você vai dizer a igreja que você congrega, e aquela pessoa que te perguntou, olhando para você, ela já vai ter uma boa imagem da sua igreja. E quem sabe isso não serve de estímulo para que ele venha também entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nós somos um todo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Pense nisso. Se o seu irmão, na igreja onde você congrega, ele está lento, está se arrastando, pega na mão dele, ora com ele, para que o ânimo dele seja renovado, para que a farda dele seja trocada, e leve-o para caminhar com você, porque nós temos que levar as cargas uns dos outros. Hoje o seu irmão está fraco, amanhã você poderá estar fraco. E no exército nós nunca deixamos ninguém para trás, quanto mais na igreja de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar.